No interiorzão do sertão, lá onde o sol racha o chão e o vento só traz poeira, tinha uma fazenda velha chamada São Gonçalo. Era um lugar que já foi bonito, sabe? Tinha curral cheio de gado, plantação de milho que dava até para exportar, e uma casa grande com varanda que vivia cheia de gente rindo e tomando café coado. Mas isso foi antes de tudo virar pó e silêncio. Quem conta essa história é o Zé do Posto, um velho que vende gasolina num boteco caindo aos pedaços na estrada de terra. Ele jura de pé junto que viu tudo com os próprios olhos. Mas tem gente que acha que é lorota para assustar os caminhoneiros que param ali para encher o tanque. Eu ouvi e já não durmo direito faz tempo. Dizem que o problema começou com o seu Valdemar, dono da São Gonçalo. Homem bruto, de pele queimada e chapéu de couro que nunca tirava da cabeça. Ele era daqueles que mandava na fazenda como se fosse rei, e ai de quem atravessasse o caminho dele. Mas Valdemar tinha um defeito. Era curioso demais. Um dia, um andarilho passou por lá, um sujeito magro de olho fundo, carregando um saco de pano que ninguém sabia o que tinha dentro. O tal do andarilho pediu pouso por uma noite. E Valdemar, mesmo desconfiado, deixou. Só que o homem ficou falando umas coisas esquisitas, tipo que o sertão guardava segredos mais velhos que o mundo, e que tinha criatura que não era nem bicho, nem gente, mas um meio termo amaldiçoado. Valdemar riu na cara do sujeito, chamou de doido e mandou ele sumir dali antes do sol nascer. Mas o andarilho, antes de ir, deixou um aviso. Cuidado com a lua cheia, seu Valdemar. Ela vê tudo e não perdoa quem zomba. Ninguém deu bola, claro. Sertanejo é assim. Acha que tudo é conversa fiada até o couro rasgar. Uns dias depois, a lua cheia apareceu no céu grandona, quase tocando o horizonte. Foi aí que o bicho pegou. Primeiro, o gado começou a sumir. Não era roubo de ladrão, não. Era coisa feia. Encontravam os bichos despedaçados no meio do pasto, com marcas de dente que nenhum cachorro ou onça podia fazer. O pessoal da fazenda ficou arisco, mas Valdemar botou os peões para vigiar de noite, com espingarda na mão e lamparina acesa. Numa dessas noites, o jovem Chico, um peão magrelo que gostava de tocar viola, sumiu. Encontraram a viola dele quebrada no meio do mato e um rastro de sangue que ia até o riacho seco. Mas o pior não foi isso. Foi o barulho que os outros ouviram. Um uivo que não era de lobo, nem de nada que conhecessem. Um som rouco, fundo, que parecia vir de dentro da terra e da garganta de um bicho ao mesmo tempo. Valdemar, teimoso que era, resolveu ir atrás do tal bicho sozinho. Pegou a espingarda, um facão e uma garrafa de pinga para dar coragem. Disse que ia voltar com a cabeça da fera pendurada no ombro. Só que ele não voltou. No outro dia, acharam o chapéu dele no meio do milharal, todo rasgado, e mais nada. A partir daí a fazenda começou a desmoronar. Os peões foram embora, a mulher de Valdemar pirou de vez e ficou falando sozinha na varanda, e o mato tomou conta de tudo. Mas o Zé do Posto jura de pé junto, com a mão no peito, e a outra, segurando o copo de pinga, que a coisa não acabou aí, nem de longe. Ele é desses caras que falam olhando pro canto do olho, como se tivesse vendo o passado bem ali, do lado da geladeira quebrada do boteco dele. Diz que, de vez em quando a lua cheia sobe no céu grandona, daquele jeito que parece que vai engolir o sertão inteiro, dá pra ouvir o uivo vindo da São Gonçalo. Não é um uivo qualquer, não. É um som que começa baixo, quase um ronco, como se o vento tivesse virado bicho. E aí vai subindo, subindo, até virar um grito que corta o silêncio da noite e faz o coração da gente apertar no peito. O Zé fala que já ouviu isso tantas vezes que até perdeu a conta, mas nunca teve coragem de ir atrás para ver o que era. Eu sou velho, mas não sou doido, ele diz, rindo com aqueles dentes tortos que parecem mais madeira podre que dente de verdade. E não é só o Zé que fala disso, não. Tem caminhoneiro que já passou pelo trecho da Estrada Velha, aquela que corta o sertão e passa pertinho do que sobrou da fazenda.
que jura ter visto uma sombra andando por lá. Não é sombra de gente, nem de bicho comum, mas um troço grande, desajeitado, com pelo preto que parece engolir a luz da lua. Os olhos? Esses são o pior, dizem. Brilham como brasa, como se tivesse fogo dentro, e quem olha sente um frio na espinha que não explica. Teve um tal de seu Neco, um motorista de carreta que levava milho para a cidade grande, que parou no posto do Zé uma noite, tremendo que nem vara verde, contando que quase bateu o caminhão por causa dessa coisa. Ele estava vindo devagar, com o rádio chiando uma moda de viola, quando viu a sombra atravessar a estrada, lenta, como se quisesse ser vista. Eu pisei no freio, mas juro que ouvi um riso rouco vindo do mato. Ele contou, enquanto o Zé servia uma dose extra de cachaça para acalmar o homem. Depois disso, Neco nunca mais passou por ali de noite. E olha que ele era desses que se gabava de não ter medo de nada, nem de assombração, nem de bandido. Mas o povo do sertão é assim, né? Cada um tem uma versão da história. Uns dizem que é o lobisomem, aquele bicho das lendas que a avó da gente contava para assustar criança desobediente. Falam que é um homem que virou fera por causa de algum pecado brabo, tipo ter matado um parente ou mexido com coisa proibida. Outros, os mais velhos, que ainda acreditam nas histórias dos avós, juram que é o próprio Valdemar, amaldiçoado por ter zombado do andarilho e do aviso dele. Quem mexe com o que não entende paga o preço, diz a Dona Maria, uma rezadeira que mora num casebre perto do Riacho Seco. Ela conta que já viu vulto por lá também, mas nunca olhou direito, porque tem um ditado no sertão que ela repete sempre: olhar nos olhos do capeta é convidar ele para morar na sua alma. E Dona Maria não quer confusão com essas coisas. Não. Ela acende vela para São Bento e reza terço toda noite de lua cheia, só por garantia. O certo mesmo é que ninguém mais passa pela São Gonçalo depois que o sol se põe. Nem os mais valentes, aqueles caras que andam com um facão na cintura e falam grosso para mostrar que não tem medo de nada. A fazenda tá lá ainda, ou pelo menos o que sobrou dela. O mato cresceu tanto que engoliu o curral. A casa grande tá caindo aos pedaços, com telhado furado e parede rachada. E o milharal virou um emaranhado de espinhos e erva seca. Mas tem noite que, se você parar na estrada e prestar atenção, dá para sentir que o lugar não tá vazio. É como se tivesse um peso no ar, uma coisa que te olha de volta, mesmo que você não veja nada. O Zé do Posto já avisou mais de uma vez. Quem for curioso que vá lá, mas não venha chorar para mim depois. E olha que ele não é de exagerar, apesar da fama de contador de lorota. Teve um caso, uns anos atrás, de um forasteiro que não acreditou. Era um rapaz da cidade, desses cheios de ideia, que veio com um celular na mão dizendo que ia gravar vídeo para provar que era tudo besteira. Chamava-se Leandro, se não me engano. Chegou no posto do Zé rindo, falando que ia passar a noite na São Gonçalo e voltar com prova que lobisomem era coisa de filme. O Zé só balançou a cabeça e disse: vai com Deus, menino, mas não diga que eu não avisei. Pois bem, Leandro foi. Levou uma lanterna, um colchãozinho de camping e aquele celular que não parava de piscar. No outro dia, o pessoal achou o acampamento dele no meio do milharal, mas do rapaz, nem sinal. O colchão estava rasgado, a lanterna quebrada e o celular? Bom, o celular estava lá, mas o vídeo que ele gravou só tinha uns segundos de imagem tremida, com um barulho que ninguém explica. Era um rosnado misturado com um grito, e depois silêncio. Ninguém sabe para onde o Leandro foi, mas o boato é que ele tá lá ainda, perdido naquelas terras, ou pior, virou parte do que assombra o lugar. E assim a fama da São Gonçalo foi crescendo, virando um desses causos que a gente ouve, e fica pensando se é verdade ou só papo de quem gosta de assustar os outros. Tipo história para fazer criança correr para debaixo da cama, ou para deixar os adultos com um frio na barriga que não explica. No começo, era só um boato que corria de boca em boca, daqueles que os peões contavam enquanto tomavam café preto no fogão de lenha,
ou que as mulheres fofocavam enquanto lavavam roupa no tanque. Mas, com o tempo, a coisa foi ganhando peso. Virou lenda de respeito, daquelas que até quem não acredita fica com um pé atrás. O pessoal do sertão é assim, né? Gosta de uma boa história, mas quando ela começa a aparecer em todo canto, igual mato depois da chuva, aí já não é mais só conversa fiada. É como se a São Gonçalo tivesse virado um pedaço do sertão, que ninguém reclama para si. Um lugar que existe, mas que ao mesmo tempo, ninguém quer chegar perto. Mas eu te digo uma coisa, e falo isso com a certeza de quem já passou muitas noites olhando para o céu seco do interior. Quando a lua cheia aparece, redonda e brilhante, daquele jeito que parece que tá tão perto que dá para tocar, e o vento fica quieto demais, como se tivesse medo de soprar. Até o mais descrente começa a olhar para os lados com aquele medo bobo que não explica. É um silêncio que pesa, sabe? Não é só a falta de barulho. É como se o mundo inteiro tivesse prendendo o fôlego, esperando alguma coisa acontecer. Os bichos somem, o grilo para de cantar. Até o latido dos cachorros vira um choramingo, baixinho, como se eles soubessem que tem algo errado no ar. Nessas noites a gente sente um arrepio que não vem do frio, porque o sertão é quente até de madrugada, mas de algo que tá lá fora, escondido na escuridão, esperando a hora certa. E aí, mesmo quem jura que lobisomem é coisa de filme americano, começa a se perguntar se não tem um fundo de verdade naquele papo todo. O Zé do Posto continua lá, firme e forte no boteco dele, um barraquinho de taipa com teto de zinco que range toda vez que o vento resolve dar as caras. Ele passa o dia atrás do balcão, servindo pinga em copo sujo para quem encosta para encher o tanque ou só para prosear um pouco. O Zé é o guardião dessa história, o cara que mantém ela viva, contando para cada caminhoneiro, cada viajante curioso, cada menino que aparece pedindo um refrigerante. Ele não cansa de repetir os detalhes, sempre com aquele jeito meio teatral, apontando para o lado da São Gonçalo com o queixo, como se estivesse mostrando o caminho para o inferno. Tá ouvindo? Ele pergunta às vezes, quando o uivo corta a noite. E aí faz um silêncio danado, só para ver a cara de quem tá escutando. O boteco dele é ponto de parada obrigatório para quem roda aquelas estradas de terra, mas ninguém fica muito tempo depois do sol se pôr. É como se o Zé fosse o último posto antes do desconhecido, o limite entre o mundo dos vivos e o que quer que assombre aquelas terras. E os caminhoneiros? Esses agora desviam o caminho, preferem dar uma volta de 10 quilômetros, às vezes até mais, só para não passar perto da fazenda. Não é para menos, né? Quem vive na estrada tem um sexto sentido para essas coisas. Uma intuição que avisa quando o perigo tá perto. Teve o seu Joãozinho, um coroa de bigode grosso e voz rouca de tanto fumar cigarro de palha, que contava no posto do Zé que já tinha visto o tal bicho uma vez. Foi numa noite quente, com a lua cheia iluminando tudo como se fosse dia. Ele estava vindo de uma entrega em Pombal, cantando uma moda antiga para espantar o sono, quando viu a sombra atravessar a estrada, uns 100 metros à frente. Era grande, meu filho. Maior que qualquer cachorro ou boi que eu já vi. Ele disse enquanto acendia outro cigarro com a mão tremendo. O caminhão dele parou sozinho. O motor morreu do nada. E ele ficou lá, olhando aquele troço se virar, devagar, com os olhos brilhando como duas lanternas vermelhas. Joãozinho não esperou para ver mais. Girou a chave com força, rezando para São Cristóvão, e só parou de acelerar quando chegou no posto do Zé, com o coração na boca e a camisa encharcada de suor. Tem também a história da Rosinha, uma moça que vendia bolo na beira da estrada, uns 2 quilômetros da São Gonçalo. Ela era dessas mulheres valentes que criava os filhos sozinha e não tinha medo de trabalhar até tarde. Mas uma noite, ela sumiu. Deixou a barraquinha dela lá, com os bolos embrulhados em pano, o fogareiro ainda quente, e ninguém nunca mais viu o sinal dela. Uns dizem que foi o bicho que levou, outros que ela só cansou da vida e fugiu pro mundo. Mas o pessoal que passava por ali depois disso jura que, nas noites de lua cheia,
Dava para ouvir um choro baixinho vindo do mato onde a barraquinha ficava. O Zé do Posto, claro, já tem a versão dele. Era o lobisomem chamando ela, coitada. Quem ouve o chamado não volta mais. Verdade ou não, a barraquinha tá lá até hoje caindo aos pedaços, e ninguém tem coragem de mexer nela, porque no fim das contas, no sertão, a gente aprende que tem coisa que é melhor deixar quieta. Não é só medo, é respeito, sabe? Respeito por aquilo que a gente não entende, que não vê direito, mas que sente no fundo da alma. A São Gonçalo, com ou sem lobisomem, é uma dessas coisas. Ela tá lá, escondida no meio do mato seco, com os restos da casa grande, o curral vazio e o milharal que virou um mar de espinhos. Ninguém reclama aquelas terras. Ninguém planta, ninguém cria gado. É um pedaço do mundo que ficou para trás, mas que, ao mesmo tempo, não deixa a gente esquecer. E quando a lua cheia sobe no céu, jogando aquela luz prateada sobre o sertão, até o mais macho dos homens pisa leve, fala baixo e reza uma Ave Maria só por garantia. Porque, como diz o Zé do Posto, o sertão guarda seus segredos, e quem mexe com eles não vive para contar a história inteira. E aí, o que você acha? Será que é só história de véio ou tem verdade nisso? Eu, se fosse você, não ia querer descobrir.